Deus vem colocando no meu coração uma palavra, e eu acho que ela vai tomar forma e encontrar lugar, terra fértil no seu coração. Abra comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Eu vou pedir que você leia comigo e mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear pela Bíblia e entender o contexto e a aplicação de Hebreus capítulo 11 e um pouquinho de Hebreus capítulo 12, tomar alguns ensinamentos em cima disso. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define o que é fé. Depois de definir o que é fé, ele começa a mencionar exemplos de fé que nós conhecemos como o hall, a galeria dos homens e das mulheres, a galeria da fé, dos homens e de mulheres de fé. No versículo 4 desse mesmo capítulo fala, pela fé Abel, versículo 5, pela fé Enoque, versículo 7, pela fé Noé, versículo 8, pela fé Abraão, versículo 11, pela fé Sara, versículo 20, pela fé Isaac, versículo 21, pela fé Jacó, 22, pela fé José, 23 pela fé Moisés, 31 pela fé Raabe, 32 pela fé Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, galeria de fé e muitos outros que compõem essa galeria de fé. Eles falam dos feitos que essas pessoas alcançaram pela fé extraordinária que elas têm. E o capítulo 11, ele é lindo porque ele é inspirador. Ele fala desses homens e mulheres que são verdadeiros baluartes, exemplos para a nossa vida até o dia de hoje. Daí chega no fim do capítulo 11, o texto, o escritor, o apóstolo Paulo, ele dá uma curva muito fechada, porque ele vem construindo não apenas um ensino sobre o que é fé, e a demonstração de homens de fé, o que eles fizeram, que você vai enchendo e vendo quantas pessoas Deus vai usando, quantas pessoas Deus vai levantando, quantas pessoas Deus vai capacitando. Quando chega no versículo 39, é um balde de água fria. Chega no final que você acha que vai ser o fechamento, a palavra forte, para entender e consumar tudo aquilo que ele vem falando, que pela fé, chega no versículo 39, coloca para mim o versículo 39 na tela, por favor. Aí ele diz assim, capítulo 11, versículo 39, diz assim em Hebreus: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, olha a volta, olha o balde de água fria, não alcançaram a promessa. O escritor vai aumentando a nossa expectativa sobre o que esses homens fizeram e alcançaram, e quando chega no final ele fala, eles não alcançaram a promessa. Versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos entender isso aqui? Homens e mulheres de Deus, que fizeram atos sobrenaturais de fé, que alcançaram milagres, mas feito isso, morreram sem receber algo que estava reservado para eles. Deus fala de uma promessa que estes homens, na galeria da fé e mulheres, não receberam, mas estava pronto, havia preparado para eles algo da parte do Senhor, que eles nunca alcançaram. Pastor, por que eles nunca alcançaram? O versículo 40 explica e responde. A Bíblia é linda, você lê e ela está tudo ali. Provendo Deus alguma coisa melhor, melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então esses nomes extraordinários mereciam algo, estavam esperando receber algo que não receberam, e eles só vão receber dependendo do que eu e você fomos fazer. Está aqui o que o texto fala, para que eles sem nós
não fossem aperfeiçoados. O que Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo, sendo inspirado por Deus, existe um tesouro, existe um galardão, existe uma promessa, existe um presente, existe algo da minha parte para todos os meus filhos, que só será entregue para eles se vocês também tiverem a fé que eles tiveram, se vocês também percorrerem um caminho que eles percorreram, se vocês tiverem um amor pela minha palavra, assim como eles tiveram. Mas pastor, se eles não receberam, como é que eles vão receber agora? Onde é que eles estão? Não estão mais entre nós. É só a gente continuar lendo o texto, porque depois do versículo 40 vem Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a gente leu continuamente a palavra, depois que eles separaram, mas isso aqui era uma carta, era uma escrita única. O que ele está falando fé é isso, e aqui são os exemplos, a galeria e o hall de fé, mas eles não vão receber uma promessa que tem preparada para eles, porque isso vai depender da caminhada de fé de vocês. Eles serão aperfeiçoados através da fé de vocês. E aí ele continua: então, meus irmãos, vamos percorrer, vamos andar, porque existe uma carreira proposta e também tem uma nuvem de testemunhas. Quem é que está parte dessa nuvem? Quem são as pessoas que estão olhando para a gente, esperando que a gente termine uma corrida que foi proposta e começada lá atrás? Eu acredito, e o meu entendimento pela leitura simples da palavra é que as testemunhas que são parte dessa nuvem, que estão numa arquibancada, eram aqueles que antes estavam correndo na pista de corrida antes de nós. Depois que eles terminaram a volta e a corrida, subiram para a arquibancada esperando que nós terminássemos aquilo que eles começaram. Você está entendendo que Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Davi e muitos outros, eles estão olhando e testemunhando e esperando uma expectativa que nós damos continuidade àquilo que eles começaram lá atrás. Você está entendendo que eles percorreram aquilo que foi proposto para eles, mas findando a volta deles, eles esperam que a gente termine. Quando eu olho para esse texto, eu entendo: a caminhada cristã e a vida cristã não é uma corrida simples. Que tipo de corrida? É uma corrida de revezamento. Por quê? Porque aqueles que começaram a corrida passaram o bastão para a gente, e agora eles se tornam testemunhas e espectadores da corrida que nós vamos tentar continuar. Porque numa corrida de revezamento, a primeira pessoa que correu só recebe a medalha quando a última pessoa atravessar a faixa final. Então eles começaram a caminhada do hall de fé, e eles falam aqui, pega o bastão e eu vou ficar na expectativa. Por quê? Porque a minha promessa não será entregue para mim, por mais que eu tenha caminhado, por mais que eu tenha me esforçado, por mais que eu tenha quase estourado o meu tendão, o meu pulmão, correndo com o maior esforço que eu tenho. Se nós hoje não terminarmos a mesma carreira de fé que eles começaram, eles também não recebem a promessa proposta. Quantos estão entendendo essa palavra? Você imagina o tamanho da responsabilidade que nós temos então? Terminar aquilo que Davi, o homem segundo o coração de Deus, começou. Terminar aquilo que Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo pelo Evangelho, começou. Nós temos que terminar. Nós temos que terminar aquilo que o profeta Isaías, que foi decepado, cerrado no meio, começou pela sua fé, falando: eu sofri isso pelo Evangelho, agora está com vocês. Eu quero ver como vocês vão correr a corrida e a carreira de fé que é proposta para vocês. Então eles estão esticando o pescoço, arregalando o olho, tentando entender como é que a igreja de hoje vai exercer a sua fé, como é que ela vai pegar o bastão e correr a corrida que é proposta por ela. Então nós vivemos um processo que foi iniciado
pelos homens e mulheres de fé e continuam acontecendo por homens e mulheres de fé que estão essa noite aqui na Assembleia de Deus Sede. Diga assim: a caminhada cristã é um revezamento. Por isso que a igreja precisa ser multigeracional. Está aqui a centralidade que eu quero falar. Não é só calça skinny apertada e fundo preto, é terno hino da harpa também. Não é só Nutella, é raiz também. Não é só worship, é coral e orquestra também. A gente tem que entender que essa é uma corrida que todos precisam correr e participar da sua maneira. A gente não pode pensar que foi corrido lá atrás e a gente não tem para quem a gente vai entregar aqui na frente. Você vai ter que entender que o mais crítico em uma corrida de revezamento é o que nós chamamos de transição. É quando eles passam o bastão de um atleta para o outro. Sabe por quê? O revezamento não tem nada a ver com o desempenho único de um corredor. De todas as corridas que tem, não é essa. Porque o primeiro corredor ele pode ser o mais rápido, o segundo pode ser o mais rápido, o terceiro pode ser o mais rápido. Revezamento geralmente são 4 corredores de uma mesma equipe, eles podem ser os mais rápidos possíveis. Se eles não souberem transicionar o bastão no tempo que é proposto, eles são desqualificados e perdem a prova. Então não tem a ver com o meu desempenho pessoal, tem a ver com o entendimento que antes de mim, muitas pessoas já caminharam na fé, mas depois de mim, muitas pessoas continuarão caminhando na fé. Eu não fui o primeiro e nem eu serei o último, mas o que eu vou fazer com o tempo que Deus me deu? Como é que eu vou administrar os dons, talentos e tudo aquilo que Deus derrama sobre a minha vida para que eu possa continuar aquilo que Adão, aquilo que Sansão, aquilo que José, aquilo que Pedro, aquilo que Paulo, aquilo que Abraão, aquilo que Moisés, aquilo que Isaac, aquilo que Jacó começaram? A minha responsabilidade é terminar o que eles começaram, porque a promessa deles não é completa se eu não chegar no final da prova. Não é. Eles dependem daquilo que nós fazemos aqui. E eu me pergunto, quando eu leio a palavra, será que nós estamos à altura de Abraão? Será que nós estamos à altura de Moisés, de Isaac, de Jacó? Mas eu também aprendo lendo isso aqui que eles não correram então, se é revezamento, a corrida deles. Eles correram a volta deles. Existiram coisas que eles alcançaram pela corrida única, mas existem promessas que a gente não alcança só com o nosso esforço. É com o esforço conjunto, é com o esforço geracional, é com quem veio atrás da gente e o que vem depois da gente. É como nós entendemos os tempos, as estações e as temporadas que Deus coloca para a gente. Por isso, queridos, vamos correr a corrida que nos é proposta com o mesmo amor, com o mesmo desvelo, com a mesma garra, com o mesmo vigor que aqueles que estão na galeria da fé o fizeram. A lógica da corrida do revezamento é que existe mais de um corredor, que não depende só de uma pessoa, e o sucesso está não na velocidade independente, mas em quão suave eles transicionam. Esse é o desempenho fundamental nesta corrida. Se você não fizer uma transição suave do bastão, todo o seu esforço para correr foi jogado por água abaixo. Então, quando nós vemos aqueles que Deus está levantando, quando Deus levanta alguém na nossa congregação, na nossa igreja, na nossa família, nós temos que ter a clareza, nós temos que ter a sensibilidade e o conhecimento que eles são as pessoas que vão pegar o bastão da nossa mão e vão continuar esta corrida, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Os nossos músculos ficam fadigados, com o tempo nós ficamos cansados, nós ficamos sem paciência, e eu creio que Deus continua levantando corredores, homens e mulheres de fé, para pegar a fé que nós terminamos, ou que nós estamos montando, ou que nós estamos construindo, e falar: pode deixar na minha mão, confia um pouco em mim, pode pensar que eu vou pegar isso aqui, e eu vou correr a minha volta. Quantos aqui estão correndo a sua volta de fé? Nós não somos ilhas. Nenhum de nós, pastores, líderes, homens e mulheres. Não importa se a igreja cresce muito enquanto eu sou pastor, se quando chegar um momento de transição, eu não consigo passar o bastão daquele crescimento que Deus me deu.
Não adianta eu pensar que o tempo de crescimento para Deus é só para a minha vida. Até porque eu também vou depender para receber o meu galardão e a minha promessa da pessoa que vem depois de mim. Assim como os heróis da galeria de fé correram, finalizaram a sua volta, e o texto fala, mas não receberam a promessa, porque o prêmio final da igreja não depende só de uma pessoa, depende de quem vem depois de mim. Então eu tenho que ter esse entendimento. Eu vou fazer de tudo para que as próximas gerações da nossa igreja encontrem uma pista limpa, uma pista livre, para que eles possam exercitar a musculatura, para quando chegar o momento, pega o bastão, sai correndo, meu filho, sai correndo, a minha filha, vai com tudo que você tem, com todo o seu amor, com toda a sua garra, com toda a sua fé, porque o que essa igreja precisa também depende da sua volta. Eu não sei se vocês sabem, mas a Assembleia de Deus, missão em São José dos Campos, não depende da corrida só do pastor André, não. Cada um de vocês precisam correr à volta de vocês. Cada um de vocês vão receber em algum momento um bastão, e Deus e uma nuvem de testemunhos está olhando para falando, eu corri antes dele, mas vamos ver como ele vai se desempenhar daqui para frente, porque o desempenho dele e dela vai considerar se a gente ganha ou não ganha a medalha. É uma corrida onde cada um de nós participamos. Nós não somos o começo e também nós não somos o fim. Isso aqui, eu lembro que eu falei um pouco disso há tempos atrás. Aconteceu na prática, a partir das Olimpíadas do ano 2000. No ano 2000 foi as Olimpíadas de Sydney, na Austrália. Quando chegou a equipe feminina de revezamento lá, elas eram as favoritas. Das últimas 12 Olimpíadas, haviam ganhado 8 medalhas de ouro. No papel, eram imbatíveis, não tinha quem chegasse perto. Se você pegasse o tamanho de corrida independente de cada uma, eram as 4 mais velozes do mundo. Como é que outra equipe vai vencer as 4 mulheres mais velozes do mundo correndo juntas? E aí na Olimpíada de Sydney, essa equipe imbatível, que ninguém chegava perto, foi dada a largada, a primeira saiu na mão segurando o obstáculo, e quando ela chegou na próxima, ela fez uma transição. E aquela pegou aquele bastão e foi para a próxima. Só que quando chegou na terceira, elas já estavam muito à frente das demais. E era perceptível na filmagem que a terceira que estava aqui, ela começou a ficar um pouco mais tranquila, um pouco mais acomodada, assim como a segunda que corria e olhava para trás e viu que não tinham pessoas, começou a desacelerar o seu passo, de modo que ela passou o bastão para a terceira corredora, e elas foram acomodadas porque estavam na frente. E ela não olhou para trás pensando que eram imbatíveis. Quando chegou na última volta, a equipe, se não me engano, da Jamaica e de outro país, passou as mulheres quase na faixa final. Por quê? Porque durante o período que elas tinham para correr, tinham energia, tinham saúde, mas ficaram muito acomodadas porque elas se achavam as melhores e as mais grandes. Correram devagar e foram ultrapassadas. Qual foi o resultado, pastor? Chegaram em terceiro lugar, medalha de bronze. Uma vergonha para a nação americana, que ganhava 8 anos seguidos de medalhas de ouro. Nós, como Igreja Assembleia de Deus, nós não podemos nos acomodar. Eu vou aplicar cada uma dessas aqui. Somos a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo. Somos o maior movimento pentecostal que esse mundo e esse solo já viu. Mas às vezes eu acho que a gente fica acomodado. E eu não estou falando que outras igrejas são competidoras nossas, mas passam da gente em algumas coisas que Deus nos chamou para fazer. Porque aquelas mulheres americanas eram capacitadas para correr mais rápido, eram capacitadas para ter mais velocidade, mas porque achavam que estavam na frente, eram grandes o bastante, tinham tempos bons o bastante, estavam lotados o bastante, começaram a desacelerar, começaram a correr com desleixo, começaram a tratar das coisas de Deus de qualquer maneira, porque sabiam que no final seriam campeões, e foram ultrapassadas, porque se achavam bons demais. Nós não podemos ser uma igreja acomodada, achando que somos bons demais, achando, nós temos 180 templos. Meu irmão, o que é isso? Deus deu mais potencial para a gente, existe mais energia nos nossos músculos, existe mais força no nosso pulmão, na nossa garganta para sair e evangelizar. Eu vou falar para você, toda vez, aqui não porque eu moro em um local fechado, mas eu morava no Rio, toda vez que tocava a campainha para evangelismo de manhã, no Rio já quando eu morava, sabe o que eu falava? São os irmãos da Testemunha de Jeová. Era para ser Assembleia de Deus,
É ou não é? Quem foi que inventou esse negócio de ir porta a porta e ficar incomodando e acordando o povo? Foi a gente, a culpa é nossa. Só que a gente falou, estamos acomodados porque já estamos na televisão. Já tem rádio, já tem internet, a gente domina os meios de comunicação. O pastor já comprou um horário muito caro na televisão, não precisa mais evangelizar. E aí Testemunha de Jeová está ganhando de braçada da Assembleia de Deus, porque a gente parou de evangelizar nas ruas, achando que nós já éramos grandes demais, que não precisava mais crescer o povo e nem a igreja. E Deus está falando, vocês estão chegando atrás, quando eu preparei vocês para chegar na frente. Não vamos ficar desleixados não, com aquilo que Deus colocou como a nossa identidade. Somos nós que temos que ir para a rua. Somos nós que temos que evangelizar. Somos nós que temos que acordar o vizinho de 6 horas da manhã, ele com raiva da gente, para falar de Deus para ele. Somos nós. 2000, Sydney, Austrália, aconteceu isso. Aí chegou 2004, mesma equipe, mesmas mulheres, mesma numeração, imbatíveis. Só que quando chegou na terceira transição desta Olimpíada, já aconteceu algo diferente. A corredora que ia transicionar para a última, ela cansou demais durante a corrida. E porque ela cansou demais, ela não teve energia e velocidade o bastante para no momento da transição, porque na corrida existe a transição, o ponto de início da transição e o ponto final. Você precisa transicionar naqueles 20 metros, é um tempo divino que Deus coloca ali. Se não transicionar, você é desclassificado da corrida. Então quando ela chegou e ela cruzou a primeira faixa para entregar, a próxima moça saiu correndo e ela não teve pique, ela não teve força, ela não teve vigor para entregar o bastão dentro daquele tempo. Desclassificadas na Grécia. Por quê? Porque estava cansada demais, mas não quis passar o bastão. E às vezes nós erramos muito por isso também. Porque estamos aqui e achamos que o próximo não pode fazer o que a gente faz, não é capacitado como a gente é, não é bom como nós somos, mas a gente não lembra que a gente não era tão bom assim. Mas um dia alguém passou o bastão para a gente, alguém acreditou na gente, daí a gente sai correndo e morre com o bastão na mão. A igreja morre esvazia, mas o bastão, o cajado é meu, pastor, eu não largo o cajado, vai morrer sozinho. Sem crente, sem igreja, sem irmãos, porque às vezes você está cansado demais e não preparou pessoas e não passou o bastão para essas pessoas. Nós como igreja, a história da Assembleia de Deus denuncia muitos erros assim. E eu vou dar uns porque eu convivo com alguns erros dentro de casa. Não de pessoas necessariamente que erraram, mas que foram parte do processo disso. Eu não lembro porque eu tinha 2 anos, mas o meu pai me fala, Maceió, 1986, Convenção Geral. Ele chegou com um projeto falando, irmãos, nós estamos iniciando o trabalho da Rede Boas Novas. Não, mito, em 1996, perdão, já estava ali em Cuiabá. Meus irmãos, ele chega na plenária da Assembleia de Deus com todos os pastores, presidentes e fala assim, ó, nós começamos lá no norte a Rede Boas Novas, uma rede de televisão e rádio. Deus nos abençoou, nós fomos ao Ministério das Comunicações, conseguimos outras concessões para expandir o sinal da rede de televisão para todo o Brasil. Só que é muito caro manter, é muito custoso os equipamentos. E nós somos uma igreja no Amazonas, simples e pobre, não conseguimos fazer isso sozinho. Então estou diante da diretoria, da mesa diretora, do presidente, dos demais irmãos, está aqui ó, os papéis passados, tudo com assinatura minha. Eu quero entregar à Convenção Geral da Assembleia de Deus 12 concessões de rádio e de televisão para que cada pastor possa, na sua cidade capital, desenvolver um trabalho de comunicação. A única coisa que eu peço de vocês é que outorguem 8 horas diárias da nossa programação para entrar lá também, porque nós que conseguimos isso e queremos disseminar o trabalho disso. Qual foi o resultado dessa oferta? Oferta essa, deixa eu lembrar vocês, hoje, um daqueles canais era o canal do Rio de Janeiro e outro o canal de São Paulo. O canal de São Paulo hoje sozinho vale 38 milhões de reais, só o papel. Então ele estava com mais ou menos 150 milhões de reais em papel, em volume de comunicação, em contrato, em concessão, falando, está aqui, eu quero entregar porque nós precisamos fazer televisão. Qual foi o resultado disso? 3 processos de disciplina para ele ser expulso da Assembleia de Deus, porque televisão é pecado.
Muitas pessoas com bastão, cansados, não querendo passar para a próxima geração que estava falando: ei, televisão é o melhor meio de comunicação para a pregação do Evangelho. Tanto que hoje, todos os pastores que estão ali... Gente, eu não estou falando mal, só quero que vocês entendam que nós temos que ser sensíveis para as pessoas que Deus preparou para pegar o bastão ali na frente. Hoje, todos pagam milhões de reais para meia hora na Rede TV, para meia hora na Rede Band, para meia hora no SBT, e ainda ficam lá no próprio programa falando: porque essas redes de televisão só tem o que não presta, vamos boicotar. Mas vocês que estão financiando esses programas aí de Luciana Gimenez e outros, que só pega coisa que não presta e dissemina na televisão, eles são custeados pelo preço do tempo de TV que as igrejas pagam para eles. Sabe por quê? Porque não entenderam o tempo de transição, estavam cansados demais e não conseguiram passar o bastão. Cuidado. Tem uma garotada aí: pastor, vamos pregar no metaverso, eu nem sei o que é isso. Pastor, vamos fazer 4D, 5D, 7D, 9D. Pastor, vamos fazer... Um dia um rapaz chegou para mim e falou: pastor, vocês aceitam criptomoedas de oferta? O cripto o quê, rapaz? Falei: me fala um pouco mais disso. Não, pastor, você tem que aceitar a oferta de Bitcoin. Aí você fica rindo dele, né? Daqui a 5 anos você vai ver, é a única realidade do mundo. Não desmereça a velocidade e o pensamento dos corredores que estão à frente de você. A gente cansa, a gente segura, e a gente não consegue passar e não consegue evoluir como igreja. Sydney na Austrália, Atenas na Grécia, aí depois veio Beijing na China. Mais uma vez, as melhores corredoras. O tempo individual delas imbatível. Não tinha como tirar a medalha das americanas. O que aconteceu, pastor? Se eu não me engano, na primeira ou na segunda transição, a moça que estava esperando deu o start devagar demais. E a moça que vinha atrás com o bastão, correndo com tudo para entregar, atropelou ela, bateu, caiu o bastão no chão. Desclassificadas. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que só porque eu estou com bastão, não me dá o direito de passar por cima da pessoa que está na minha frente. Se Deus me confiou um cajado, eu não posso atropelar e pesar na cabeça de alguém que às vezes tem uma velocidade diferente da minha. E eu não estou falando se é uma velocidade mais rápida. Agora eu prego o contrário, porque a gente sempre fala, tem que ser rápido, rápido, rápido. Não, ela atropelou porque a outra estava mais devagar e todos foram desqualificados. Temos que entender a velocidade de todas as pessoas. Eu prego isso para todas as gerações. Se você tem uma geração mais antiga, entenda a velocidade deles. Se você tem uma geração mais nova, entenda a velocidade deles. Se ambos estão na igreja, equacione e entende, existe uma velocidade certa para cada pessoa que está dentro da igreja. A igreja não é só para quem é rápido, não. Tem que ser devagar às vezes, porque se ela fosse mais devagar, ganharia um ouro. A velocidade atropelou, a velocidade não respeitou, às vezes, a dificuldade de quem estava à frente, e acabou atropelando o projeto que Deus tinha para aquela pessoa. E lembrando você que existe a nuvem de testemunhas. Existe toda uma galeria de homens e mulheres da fé que estão assim: como é que ele vai correr a corrida dele? Com que preço? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando de pessoas que deram a vida por Jesus, pela palavra do Evangelho. Pessoas que foram martirizadas, queimadas, crucificadas, apedrejadas, cerradas. Como é que nós vamos correr a nossa corrida? Pode tocar, Juliano. Como é que a gente vai correr a nossa corrida? O que Deus tem proposto para a nossa igreja? A caminhada cristã e ministerial é um revezamento. Em todas as áreas da igreja, em todas as áreas da vida, é assim. A gente tem que entender que um dia alguém confiou na gente para passar o bastão. E nós temos que confiar numa próxima geração para passar, sabendo que eles farão o melhor que eles podem. A coisa que mais me entristece, e aqui já chego ao final para a gente participar da Santa Ceia. Se o coral quiser subir, fique à vontade. Eu termino citando um grave erro que nós como igrejas não podemos, e homens e mulheres de fé, não podemos cometer. Juízes capítulo 2, versículo 7, diz assim, a partir do versículo 6, perdão. Juízes capítulo 2, versículo 6. E havendo Josué despedido o povo,
Foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Possuíram a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviviam depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor e o que ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herança no Monte Efraim, para o norte do Monte Gaás. Olha o versículo 10. Esse é o versículo que mais me entristece, eu acho, que na Bíblia. Para mim, um dos versículos mais difíceis de entender, de processar, é Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada, ou seja, e morreu também toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Triste ou não é? Porque eu estou falando de um homem que viu a transição do Egito para o deserto. Ele e só mais outro, 2, fizeram a transição, passaram o bastão do deserto para a terra prometida. Se tem alguém que entende de transição, se existe um camarada que entende de passar o bastão, na Bíblia chama-se Josué, porque ele viu todas as transições do povo de Deus, desde o Egito até a terra prometida. Só que a Bíblia fala que depois que ele morreu, e a geração dos seus filhos, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê, pastor? De 1 a 3. Ou eles cansaram demais para passar o bastão, ou demoraram demais para passar o bastão, ou foram fortes, rápidos demais para passar o bastão e atropelaram a próxima geração. Sabe aquilo que a gente faz? Eu não sou contra, mas vai para o culto. Se você não for para o culto, você fica de castigo. Faz isso não. Não bota de castigo porque não vai no culto não. Só leva para o culto. Porque a pessoa e a criança vai pensar que culto é castigo. Ah, pastor, mas não faz mais crente como antigamente não, pastor. Essas crianças de hoje em dia são muito Nutella. Eu lembro o tempo, pastor, que eu andava 15 quilômetros para ir para a igreja. Hoje meu filho não sabe o que é isso não. Não sabe mesmo não. E nem você não anda mais 15 quilômetros. Por que você está falando para o seu filho? E outra, quem foi que criou o seu filho? Foi ele? Não, foi você. Você que acostumou ele andando de carro e de Uber. Ele não aprendeu a andar sozinho. O nosso grande problema é que existe às vezes uma geração, e eu digo da minha geração, que a gente fica assim, naquele tempo tinha cura, naquele tempo ressuscitava morto, naquele tempo o câncer era curado, naquele tempo o pessoal vomitava no templo, hoje não tem mais nada. Sabe de quem é culpa? Sua que está pregando, porque naquele tempo você viu a geração do seu pai fazer. Por que você não faz? Só prega que não acontece. Deus te levantou não para falar mal desta geração, mas para fazer a mesma coisa, para chegar com seu pai, para a fé da sua mãe e falar, me dá o bastão. Eu não vou ficar reclamando daqueles que correram antes de mim, ou aqueles que estão correndo comigo, porque quando eu falo isso, hoje não tem, eu estou me batendo, eu estou falando mal de mim. Se eu só vivi lá, não vou viver agora? Pegue o bastão, assuma o bastão. Eu estou falando aqui para pessoas que deixaram o bastão cair e falaram, pastor, não vou mais desempenhar o meu ministério não. Eu fui machucado no meu ministério, me fez muito mais mal lá atrás, pastor. Alguém às vezes me atropelou, alguém chegou muito cansado, alguém me deu rasteira, alguém me bateu, eu tropecei e me ralei nessa caminhada. Deus está falando aos corações de pessoas. Pega o bastão do chão e continue a sua corrida de fé. Existe muita gente, entenda isso, a gente fala, os seus filhos lá na frente dependem da fé de vocês. É verdade, mas deixa eu falar o contrário. Os heróis da galeria da fé também dependem de você, para receber aquilo que eles correram, daquilo que eles completaram, mas eles só vão receber se você pegar o seu bastão e correr a sua corrida. Então a sua corrida é tão imprescindível e tão maravilhosa e importante, que ela vai impactar os seus filhos, netos e bisnetos no futuro, mas todos aqueles que vieram antes de você, porque eles só vão ganhar a medalha de ouro se você
ou passar. Se Jesus voltar antes, você vai cruzar a faixa final, você vai terminar a prova, e pelo seu esforço, todos que vieram antes de você também receberão uma promessa, uma recompensa. Pastor, que promessa é essa? Eu não sei. Eu só sei que se vem de Deus, é uma promessa boa, é uma promessa grande, é uma promessa maravilhosa. O nosso compromisso não é só com o futuro, o nosso compromisso é com o passado. Aleluia. O nosso compromisso não é só com a próxima geração que está acelerada, não. É também com a geração que nós convivemos ainda, que é mais devagar. Nós não podemos machucar um em detrimento do outro. Nós temos que pedir de Deus sabedoria e entender o passo para fazer isso que a gente faz aqui. Numa liturgia de culto, você vem, tem orquestra, canta hinos antigos, tem coral, daqui a pouco apaga a luz, acende a luz, vem fumaça, toca louvor. O que eu estou fazendo? Eu estou correndo no início do culto na velocidade dos antigos, e no meio do culto na velocidade dos mais novos. Eu estou entendendo o tempo que cada um tem na igreja, e eu estou correndo na velocidade deles, porque eu sei que eu preciso esperar aquele que está cansado para pegar o bastão dele, e eu tenho que ir no tempo certo para passar quem vem para frente. Não é só o teu filho e o teu neto, é o teu pai, o teu avô e o teu bisavô que precisam da tua fé. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, José, todos eles estão em uma nuvem de testemunhos, olhando como é que a Assembleia de Deus Missão vai correr a sua corrida, para que todos nós juntos recebamos a promessa que nós temos de Deus.